Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol, então baixe já o OneFootball, o link está na descrição desse vídeo e acompanhe. Hoje tem o sorteio 9 horas, hein? Hoje eu sorteio 9 horas da Copa Libertadores e você pode assistir os lances ao vivo, Comebol Libertadores, pelo aplicativo do OneFootball, o link está na descrição desse vídeo, faz o download. Então anota aí, hein, galera, 9 horas da noite tem o sorteio da Comebol Libertadores, saberemos, né, a definição dos grupos. O Flamengo no grupo A, como o atual campeão, já está ali no seu lugar. É agora esperar o encaixe, né, das outras equipes. Vamos depois acompanhar esse sorteio. Bom, galera, ontem acaba, né? Pô, Jorge Jesus já está reunido, Jorge Jesus já está na seleção brasileira, já está conversando, enfim. Fato que, naturalmente, né, a seleção brasileira vai ali buscando algum treinador, tá? Colocou ali o Ramon, perdeu, né? Então tem a pressa ali, obviamente, por já ter um treinador e, naturalmente, como o Ancelotti, vários outros treinadores acabam, né, sendo aliciados ali a um possível interesse da seleção brasileira e o Jorge Jesus não é diferente. Imaginando que a seleção brasileira não consiga o Ancelotti, que certamente seria o plano A, e vai ali buscando outros planos e o Jorge Jesus ser um desses, obriga o Jorge Jesus na seleção, obriga o Flamengo a olhar para frente, obriga ao Flamengo a ser profissional e tira do Flamengo, quando a gente fala sobre Flamengo, o clube, obviamente o ambiente com seus torcedores, a buscar um rumo. Porque é natural que todas as vezes que o Jorge Jesus estiver disponível, estiver para cair, estiver em fim de contrato, não importa quem esteja à frente do Flamengo, o técnico que estiver à frente do Flamengo, o nome dele vai ser levantado. E quem não acha isso normal, pô, isso é completamente natural, é desconhecer, né, ou é não querer enxergar a importância que o Jorge Jesus teve ao Flamengo, as conquistas que o Flamengo teve no comando do Jorge Jesus. Então é extremamente natural e normal isso. Apesar de ter N fatores dentro do Flamengo que são anormais, doentios, este não, é extremamente normal. Um treinador que tem a história que tem na frente do Flamengo, ele estar próximo de estar sendo demitido ou disponível, ele ser levantado como um retorno, é normal e vai ser sempre assim. Então, a partir do momento que acabe isso, que o Jorge Jesus vai estar na seleção brasileira, não tem mais essa perspectiva de fim de contrato, ele vai ser mandado embora, não tem isso. Então o Flamengo vai ter que tomar um rumo. Rumo esse que eu jamais vou normalizar, eu jamais vou banalizar aqui e achar que isso é normal. Não vou. O Flamengo, depois da saída do Jorge Jesus, está com 6 técnicos se caminhando para 7, né? Vai se caminhando ali para... Não posso achar isso normal. Tem pessoas que podem achar normal isso, tem pessoas que acham isso engraçado. Eu não posso achar isso normal. Mas mesmo assim o Flamengo está conquistando. Perfeito. O Flamengo pode conquistar 30 Libertadores. Eu não vou achar normal o Flamengo ter 30 Libertadores com 30 técnicos diferentes. Me desculpa. Assim, não tem como alguém banalizar isso. Na minha opinião, se banaliza, inclusive, isso. É uma perda de uma oportunidade. Isso é um outro papo, inclusive. O Flamengo está tendo uma oportunidade. Hoje ele tem uma oportunidade por tudo que cerca ele no futebol brasileiro, de ele ter um dos planejamentos de futebol mais fortes da América do Sul, conseguir ser hegemônico, conseguir ainda mais protagonizar, mais do que tentativa e erro. Ele tem essa oportunidade e, na minha opinião, ele desperdiça essa oportunidade. Então, assim, é um desperdício. O Flamengo tem todas essas possibilidades. Não ficar apostando nas variantes do futebol, do ganhar, do perder, Não, você poderia ter um planejamento, então, na minha opinião, é um desperdício. Então, assim, eu não vou achar jamais isso normal. Diferente de que sempre colocar Jorge Jesus no Flamengo é completamente normal. Porque eu acredito que seria importante o Jorge Jesus, a palavra é importante, o Jorge Jesus voltar ao Flamengo. Porque eu tenho certeza que a partir do momento que o Jorge Jesus pise no Flamengo, ele não vira mais o alvo da incompetência. Se no domingo o Jorge Jesus não consegue um resultado positivo, a segunda-feira não vai ser fora Jorge Jesus. Vão começar a criar, né? Vai começar a tentar vasculhar ali o vilão no futebol. Ele sempre vai existir. E o Jorge Jesus, a princípio, ele estaria blindado de ser o vilão. Até pelo seu histórico. O Jorge Jesus já comprovou, tá provado e comprovado, a sua competência. Então, não vai ser ele o vilão. Vão se buscar novos. Novos que, na verdade, são velhos. Que estão lá dentro, só que ninguém quer ver, porque aquilo, cara, durante todos esses anos, durante todos esses treinadores, eles são os únicos culpados.
Aí a gente tem que ter, né, aquela maturidade de entender o que é único e o que é também. Eles são, na grande maioria, eles são os únicos. Então, assim, o Jorge Jesus estando no Flamengo, ele expõe incompetente que tá escondido, incompetente que tá muito bem blindado, né, sobre o incompetente mor. O Jorge Jesus vencendo, direciona quem é o competente. Então ele nos dá respostas em linhas gerais. O Jorge Jesus, retornando para o Flamengo, se ele pudesse voltar para o Flamengo, ele nos daria respostas. Não importa se a bola entrasse no retângulo, que seria ótimo, ou se ela mesmo não entrasse, porque também seria ótimo, porque daria uma movimentação ao Flamengo, né, no sentido de precisa mudar. E o Flamengo jamais pensou nisso. O jogador, no dia seguinte, ele ia estar preocupado. Dirigente, no dia seguinte, ia estar preocupado. Porque convenhamos, não tem motivo nenhum para jogador estar preocupado no dia seguinte, após um resultado ruim, com Domi, Renato, Dorival, Paulo Souza, Vitor Pereira, Rogério Ceni, não tem motivo, e tampouco o dirigente. Ninguém tá perdendo o sono ali durante essas últimas temporadas, porque tá muito claro, se eles fizerem uma pesquisa, ou se eles nem precisarem pesquisar, se eles pedirem aos assessores de imprensa deles, pô, pesquisa aí, o que estão falando aqui, hein? A culpa tá indo pra quem? Os caras vão falar, não, tá indo pro Domi, tá indo pro Paulo Souza, tá indo pro Vitor Pereira, tá indo pro Rogério Ceni, tá indo pro Renato Gaúcho. Ah, então tome tranquilo. Diretoria, não, como é que tá aqui? Não, tá tranquilo. A culpa tá indo pra esse cara, algumas pessoas ali, ou outra, uma grande minoria, mas tá indo pra... Então, assim, é muito confortável. É muito confortável. O Jorge Jesus tiraria esse conforto porque o Jorge Jesus seria blindado. Ele seria um blindado num curto prazo, o torcedor jamais iria apontar no Jorge Jesus. Apesar de ter alguns torcedores que ficaram evidente, magoados com a forma com que o Jorge Jesus acabou saindo, né? O Jorge Jesus assina praticamente ali um contrato já sabendo, né, dessa saída, uma saída meio que premeditada. Ficou evidente que o Jorge Jesus virou ali as costas, deu uma apunhalada, fato. Aí algumas pessoas, para tentar, né, dar ali uma manobra, mas poxa, tinha pandemia, ele tadinho, velhinho, esquece inclusive o que ele falava na época sobre a pandemia, o que ele, Jorge Jesus, achava disso. Aí tratam, beleza, perfeito. Agora, se a gente entrar nesse aspecto que o Jorge Jesus utilizou o Flamengo para se legitimar, para se beneficiar de uma forma pessoal, e isso é incorreto, perfeito, respeito, a gente tem que usar essa mesma métrica para quem se beneficia do Flamengo para tentar até alguns benefícios pessoais e pleitos políticos pessoais. Se a gente usar essa questão da mais moralizadora, o que fazem é pior do que o que já fizeram. Porque, inclusive, é para cargos públicos. Não é nem para o interesse, né, de pessoal ali, uma questão profissional para outro clube. É outra relação. Então, se a métrica for a mesma, algumas pessoas aceitam e a questão do Jorge Jesus, não. Então, assim, é evidente que o Jorge Jesus sai de uma forma ruim do Flamengo, não é bacana o que ele fez, é fato que não é bacana o que ele fez. Por isso tem alguns profissionais de dentro do Flamengo que, inclusive, tem uma certa resistência ali, não gostaram, eu acho extremamente normal. Mas também só vê essa questão moralizadora quando é conveniente, né? Tá embaixo do nariz do Flamengo algumas outras questões como essa que também são de interesses pessoais. Então, por isso, e aí, inclusive, por ter essa pressão, e mesmo havendo resistência de pessoas dentro do Flamengo, o Flamengo vai, sinaliza que quer o Jorge Jesus. Por quê? Para satisfazer ali você, para te dar a satisfação. Olha aqui, a gente tentou, mas olha aqui, ó, a gente está fazendo aqui o nosso papel, porque sabe que tem essa pressão. Então seria muito importante, na minha opinião, é importante a palavra, o Jorge Jesus retornar ao Flamengo, nos daria respostas essas que já estão sendo dadas, mas as pessoas precisam ver para acreditar. O Jorge Jesus iria mostrar, então daria essas respostas, apesar de ser óbvias, né? E se ele vence, perfeito. Porque a partir do momento que ele vence, ele vem pro Flamengo, fica muito claro, né, quem valida ali a competência. E ele indo para a seleção brasileira, estando na seleção brasileira sendo treinador, ele naturalmente obrigaria ao Flamengo, como a gente fala, como um todo, a olhar para frente, ter um rumo, sobretudo um rumo sério e responsável. Porque, eu repito, não podemos banalizar
achar engraçado ou normalizar o Flamengo pós Jorge Jesus ter 6 treinadores e tá se caminhando para 7 treinadores e a gente achar que isso é bacana, que isso é certo. Você recalcular a rota faz parte de todo o processo de departamento de futebol. Não vamos também aqui ser ingênuos achar que o Flamengo tinha que ficar um tempo todo com um técnico, ou então um técnico incompetente vai assistindo. Não, recalcular a rota é natural. Uma vez, 2 vezes. Agora o Flamengo faz isso sem pudor e sem constrangimento a cada 6 meses, porque é nítido que ele não sabe qual é a rota. Ou melhor, ele sabe qual é a rota. É vencer. Como? Não sabe. Com quem? Não sabe. Por onde? Com quem? Por onde? Não sabe. É apenas uma mera coincidência e apostar no acaso. Beleza, galera? Um forte abraço a todos. Se cuida, a gente se vê. Tchau, tchau.